Existe algo intrigante sobre homens mais velhos que naturalmente atraem mulheres mais jovens. Não é apenas a experiência, nem os bens materiais. É algo mais sutil e poderoso. Enquanto muitos acreditam que a juventude é o auge da atração, a verdade é que a estabilidade emocional, a confiança e a postura diferenciada tornam um homem maduro e irresistível. O segredo não está em tentar parecer jovem, mas em dominar aspectos que poucos entendem. O que realmente prende a atenção das mulheres mais jovens não é a tentativa forçada de acompanhar modismos ou bancar o garotão, mas sim a presença marcante, a inteligência emocional e um estilo que reflete autoconfiança. Homens que carregam magnetismo não precisam de esforço para serem notados. Eles se destacam porque dominam princípios raros. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Prepare-se para entender os traços que fazem um homem maduro se tornar uma verdadeira referência de atração. A maneira como uma pessoa se porta define imediatamente como ela será percebida. Quem entra em um ambiente com postura firme, olhar seguro e um magnetismo natural, conquista a atenção sem esforço. Não se trata de arrogância, mas de autoconfiança real, aquela que vem da vivência e do autoconhecimento. Imagine alguém que fala pausadamente, sem pressa, transmitindo estabilidade e equilíbrio emocional. Essa pessoa exala carisma. Pequenos detalhes fazem diferença. Um aperto de mão firme, um sorriso autêntico e a capacidade de olhar nos olhos demonstram que essa presença é inabalável. Autoconfiança não surge do nada. Ela é construída ao longo do tempo. Grandes líderes, atores e comunicadores sempre trabalham sua imagem pessoal para transmitir credibilidade. Observe alguém que domina uma sala. Ele não precisa levantar a voz ou fazer gestos exagerados. Ele apenas está ali, e isso basta. Para chegar nesse nível é preciso prática, treinar a dicção, aprender a lidar com silêncios, ajustar a linguagem corporal. Um simples teste pode mudar tudo. Experimente caminhar um pouco mais devagar, respirar fundo antes de falar e observar como isso altera a percepção que os outros têm de você. Mas confiança sem gentileza se torna prepotência. O verdadeiro carisma vem do equilíbrio entre segurança e consideração pelo outro. Uma pessoa que escuta ativamente, que demonstra entusiasmo pelo que o outro diz, se torna naturalmente cativante. O segredo está em unir modéstia à autovalorização. Saber o próprio valor, mas sem a necessidade de provar nada a ninguém. E é exatamente essa postura que transforma um indivíduo comum em alguém memorável. Curiosamente, essa presença marcante se fortalece ainda mais quando aliada à experiência e maturidade, o que nos leva ao próximo ponto. A idade não é um peso, é um selo de autenticidade. Cada linha no rosto conta uma história. Cada experiência acumulada constrói um magnetismo que juventude nenhuma consegue imitar. Enquanto muitos tentam esconder o passar do tempo, os que realmente entendem seu valor fazem exatamente o oposto. Usam a vivência como uma vantagem. Pense em alguém que já enfrentou desafios, superou crises e construiu sua autoconfiança sobre bases sólidas. Essa pessoa transmite estabilidade sem precisar dizer uma palavra. A maturidade, quando bem usada, é um farol de segurança e respeito. O segredo está na postura e no equilíbrio emocional. Um homem que domina suas emoções, que não se deixa levar por impulsos ou inseguranças, se torna naturalmente atraente. Diferente da impetuosidade juvenil, a experiência traz um ar de calma e controle, algo irresistível para quem valoriza um companheiro sólido. Imagine um encontro onde, em vez de competir para impressionar, a pessoa apenas escuta, faz perguntas certeiras e conduz a conversa com consideração e inteligência. Essa atitude gera impacto imediato
e deixa uma marca inesquecível. Mas maturidade não significa rigidez. O verdadeiro diferencial está em unir experiência com entusiasmo pela vida. Aquele que se mantém curioso, aberto ao novo, que tem brilho nos olhos e um senso de originalidade, demonstra que sua idade é um ativo, não um fardo. Nada é mais cativante do que alguém que vive de forma autêntica, sem se prender a modismos, mas também sem se fechar para o presente. E falando em autenticidade, há um elemento essencial que reforça ainda mais essa presença marcante: o estilo pessoal. A verdadeira elegância não vem de seguir tendências passageiras, mas de construir uma imagem pessoal autêntica e atemporal. Quando alguém se veste com propósito e coerência, transmite uma mensagem clara sobre quem é. O estilo pessoal deve ser um reflexo da autoconfiança e da estabilidade emocional de um homem. Não se trata de ostentação ou marcas caras, mas de escolher peças que reforcem sua presença e magnetismo. Pense em ícones que marcaram gerações com um visual que não envelhece. Sean Connery, Steve McQueen, Cary Grant. O que todos tinham em comum? Simplicidade refinada, cortes impecáveis e um senso de originalidade que dispensava exageros. Vestir-se bem não significa complicação. O segredo está na harmonia entre conforto e sofisticação. Tecidos de qualidade, um caimento adequado e cores que valorizam a pele fazem mais diferença do que qualquer logotipo estampado. Pequenos detalhes, como um blazer bem ajustado, um relógio clássico ou um sapato bem cuidado, mostram atenção e autovalorização. Um homem que entende o impacto da sua imagem pessoal sabe que sua roupa não precisa gritar. Ela deve sussurrar confiança. E aqui entra um detalhe crucial. Quando o estilo é coerente com a personalidade, ele não parece forçado. É exatamente essa naturalidade que o torna marcante. E se há algo que destrói a elegância, é a obsessão por parecer jovem a qualquer custo. Um homem maduro que tenta acompanhar modismos acaba transmitindo insegurança em vez de carisma. O verdadeiro charme está na modéstia sofisticada, na segurança de saber que não precisa provar nada a ninguém. Adaptar o guarda-roupa para refletir essa maturidade sem parecer antiquado é um jogo de equilíbrio. Um bom exemplo: substituir camisetas largas por camisas de linho bem ajustadas, trocar tênis esportivos por sapatos casuais de couro ou manter a barba bem cuidada ao invés de raspar para parecer mais novo. Quando um homem encontra seu próprio estilo, sem se prender a padrões impostos, ele se destaca naturalmente. E essa autenticidade também se reflete em suas atitudes, especialmente na maneira como trata os outros. Ser cavalheiro nunca saiu de moda. O que mudou foi a forma de expressar essa qualidade. Esqueça a ideia ultrapassada de que ser gentil é um sinal de fraqueza. Na verdade, nada demonstra mais autoconfiança e equilíbrio emocional do que um homem que trata os outros com consideração e respeito. Pequenos gestos, como abrir uma porta, escutar com atenção ou demonstrar empatia em uma conversa, revelam muito sobre o caráter de alguém. Hoje, o verdadeiro cavalheirismo não está em gestos forçados, mas na forma como se conduz às interações com naturalidade e magnetismo. A inteligência emocional é a base do comportamento de um homem que se destaca. Ele entende que, para causar impacto, não precisa se impor à força, mas sim demonstrar estabilidade e entusiasmo pelo que o cerca. Um exemplo clássico. Enquanto muitos tentam impressionar falando excessivamente sobre si mesmos, um homem verdadeiramente cativante faz perguntas estratégicas, valoriza a troca de ideias e se posiciona sem arrogância. Ele equilibra carisma com modéstia, mostrando que sua presença é forte, mas não invasiva. O resultado?
Ele se torna memorável sem precisar se esforçar para isso. Mas atenção, cavalheirismo não é bajulação. A diferença está na intenção por trás do gesto. Um homem que age com autenticidade não faz algo esperando reconhecimento. Ele age porque isso reflete sua identidade. Ele não elogia para agradar, mas sim porque reconhece o valor do outro. E essa postura tem um efeito poderoso. Atrai respeito, admiração e, naturalmente, gera conexões profundas. Em um mundo onde muitos se preocupam apenas com a própria imagem, quem demonstra consideração genuína se torna um diferencial raro. E quando esse homem alia boas maneiras a um propósito de vida vibrante, sua presença se torna irresistível. Muitos ainda confundem cavalheirismo com gestos ultrapassados. Mas a verdade é que ser um cavalheiro hoje significa muito mais do que abrir portas ou pagar contas. O verdadeiro diferencial está na maneira como um homem conduz suas interações, transmitindo respeito, consideração e equilíbrio emocional. A postura de alguém que sabe se portar com inteligência social é poderosa. Ele não busca provar nada, não força atitudes exageradas. Apenas demonstra carisma e autoconfiança de maneira natural. E curiosamente essas características se tornaram raras, o que faz com que um homem assim se destaque de imediato. O segredo está na combinação de gentileza e firmeza. Um homem que tem estabilidade emocional sabe o momento certo de falar e, mais importante ainda, de ouvir. Em uma conversa, ele não tenta monopolizar o espaço, mas também não se apaga. Ele valoriza a opinião alheia, sem abrir mão da sua própria identidade. Isso se aplica a tudo, desde encontros casuais até negociações importantes. Pense na diferença entre alguém que apenas responde por educação e alguém que realmente se envolve na conversa, faz perguntas e demonstra entusiasmo. Esse segundo tipo de homem é magnético, e não por acaso. Outro ponto essencial é que um cavalheiro moderno não age por interesse. Ele não é gentil porque quer algo em troca, mas porque sua postura reflete sua essência. Pequenos gestos, como agradecer genuinamente, ser prestativo sem exageros e demonstrar consideração no dia a dia, fazem uma diferença enorme. A diferença entre um homem qualquer e um homem que deixa sua marca está justamente aí, na naturalidade com que ele conduz suas relações. E quando essa postura se une a uma comunicação envolvente e uma presença marcante, o impacto é ainda maior. Ser um cavalheiro nos dias de hoje vai além de boas maneiras. É uma questão de inteligência emocional. Em um mundo onde muitos reagem impulsivamente, um homem que domina suas emoções e mantém a estabilidade em qualquer situação se torna naturalmente cativante. Ele não se deixa levar por provocações, não age com arrogância e sabe equilibrar firmeza com consideração. Isso faz com que ele transmita segurança e confiança, duas qualidades que são irresistíveis. Quando um homem consegue manter o controle sem perder o entusiasmo pela vida, ele se torna uma presença magnética. A forma como um homem lida com desafios e conflitos diz muito sobre ele. Enquanto alguns tentam se impor pela força ou pelo excesso de palavras, um homem que realmente entende sua posição sabe que não precisa provar nada. Ele resolve problemas com calma, escuta antes de reagir e sempre busca o equilíbrio. Essa postura não passa despercebida. Em relacionamentos, no trabalho e até mesmo em interações casuais, quem demonstra inteligência emocional conquista respeito sem precisar exigir. E essa é a diferença entre alguém que é apenas educado e alguém que realmente tem presença. Outro aspecto fundamental é o entusiasmo que ele transmite. Cavalheirismo não é apenas sobre ser cortês, mas também sobre inspirar com sua energia e visão de mundo. Um homem que tem originalidade, que fala com paixão sobre o que acredita
e que sabe expressar suas ideias sem arrogância, se torna memorável. Ele se preocupa com sua imagem pessoal, não apenas no sentido estético, mas na forma como impacta aqueles ao seu redor. E quando alguém consegue alinhar tudo isso com um propósito de vida vibrante, seu charme se torna inegável. Nada é mais atraente do que alguém que vive com entusiasmo genuíno. Um homem que tem um propósito claro e se envolve com aquilo que ama, carrega uma energia diferente. E isso é perceptível em sua postura, no brilho do olhar e na forma como conduz suas conversas. Ele não precisa de aprovação externa, porque já encontrou um caminho que lhe dá satisfação e estabilidade. Essa paixão pode estar em sua carreira, em um hobby, em uma causa ou até na forma como encara a própria vida. O importante não é o que ele faz, mas a intensidade com que se entrega. Pessoas sem propósito tendem a se tornar previsíveis e monótonas. Elas reclamam do tempo, seguem uma rotina sem entusiasmo e esperam que algo externo traga significado para suas vidas. Já um homem que se dedica ao que realmente o move se destaca instantaneamente. Ele pode ser um empreendedor que cria algo inovador, um artista que transmite emoção em seu trabalho ou alguém que simplesmente busca constante evolução. Seu magnetismo vem da forma como ele encara cada desafio, sempre com autovalorização e originalidade, e essa energia é contagiante. Outro detalhe importante: propósito não significa obsessão. Um homem cativante sabe equilibrar sua paixão com outros aspectos da vida, sem deixar que uma única área o defina completamente. Ele não se torna refém do trabalho, do status ou de conquistas externas. Em vez disso, ele encontra equilíbrio emocional ao alinhar suas ambições com momentos de lazer, relacionamentos e autodesenvolvimento. É esse tipo de homem que se torna referência para os outros e naturalmente conquista atenção e respeito. Há algo fascinante em quem vive com entusiasmo. Um homem que tem paixões, que se envolve com a vida de forma intensa e autêntica, se torna uma presença difícil de ignorar. Ele não espera que as circunstâncias tragam emoção. Ele cria sua própria energia. Esse tipo de pessoa transforma até as interações mais simples em algo interessante, porque fala com carisma, transmite magnetismo e desperta curiosidade. Ele não precisa ser o mais rico, o mais bonito ou o mais jovem, porque seu diferencial está no brilho de quem realmente vive. Mas entusiasmo não significa ser excessivo. O segredo está na estabilidade. Um homem que equilibra ambição e modéstia, que tem grandes sonhos, mas também sabe desfrutar do presente. Ele não se desespera para provar nada, porque seu propósito já o preenche. Isso o torna naturalmente atraente. Pense em alguém que ama o que faz e fala sobre isso de maneira envolvente. Essa pessoa inspira sem precisar se esforçar. O que o torna memorável não é o que ele tem, mas a forma como ele enxerga o mundo. E aqui está o ponto mais importante. Um homem que vive com paixão motiva os outros a fazerem o mesmo. Ele desperta interesse porque sua presença não é passiva. Ele tem histórias para contar, experiências para compartilhar e objetivos que o mantêm em movimento. Ele é instável emocionalmente? Não. Ele é um sonhador sem ação? Também não. Ele simplesmente tem um propósito que o faz levantar todos os dias com entusiasmo. E quando essa paixão se une à liderança verdadeira, sua presença se torna impossível de ignorar. Liderança de verdade não tem nada a ver com impor autoridade. Um líder magnético não precisa elevar a voz, fazer exigências exageradas ou provar o tempo todo que está no controle. Sua força vem da autoconfiança genuína, do equilíbrio emocional e da postura que transmite segurança
sem prepotência. Ele sabe que a verdadeira liderança não se impõe, se inspira. Basta observar um ambiente para notar quem realmente tem presença. Não é aquele que tenta dominar à força, mas aquele que transmite estabilidade e respeito naturalmente. A diferença entre um líder respeitado e um chefe temido está na forma como ele se posiciona. O primeiro conquista a autoridade pelo exemplo, pela inteligência e pela consideração que demonstra com os outros. Ele sabe quando falar, quando ouvir e, principalmente, quando recuar para deixar que os outros brilhem. Isso porque sua autovalorização não depende da necessidade de estar sempre em evidência. Já o segundo, inseguro, tenta se impor por meio do medo, da ostentação ou da necessidade de reafirmar seu poder a todo momento. E isso só revela fragilidade. Mas um bom líder não é apenas um mestre da postura e do carisma. Ele também domina um outro aspecto fundamental: a arte da modéstia. Isso significa reconhecer o próprio valor, sem precisar diminuí-lo, mas também saber que ninguém cresce sozinho. O verdadeiro respeito vem dessa combinação entre firmeza e humildade, entre confiança e capacidade de valorizar o outro. E esse tipo de homem se torna raro. Não por acaso, quando ele entra em um ambiente, sua presença é sentida imediatamente. Afinal, liderança de verdade não se grita, se sente. A inteligência emocional é o pilar de qualquer liderança verdadeira. Um homem que sabe controlar suas emoções e manter a calma em situações de pressão se torna um ponto de referência para os outros. Ele não reage por impulso, não se deixa levar por provocações e, acima de tudo, mantém sua postura independentemente do ambiente. Isso é o que diferencia alguém que tem estabilidade emocional de alguém que apenas finge confiança. No momento em que a situação aperta, quem não tem controle emocional se entrega ao nervosismo, à agressividade ou ao silêncio desconfortável. O respeito genuíno é conquistado nos detalhes. Um líder de verdade sabe o nome das pessoas ao seu redor, valoriza as opiniões e, principalmente, escuta antes de falar. Ele não precisa interromper ou monopolizar uma conversa para ser notado, pois sua presença já impõe respeito naturalmente. Enquanto muitos acham que liderança é sobre se destacar, os verdadeiros líderes entendem que se trata de fazer com que os outros se sintam valorizados. E essa abordagem gera um efeito poderoso. Quem se sente respeitado retribui com admiração e lealdade. Mas inteligência emocional não significa passividade. Um homem de liderança sabe impor limites com firmeza, sem precisar de agressividade. Ele entende a diferença entre ser acessível e ser permissivo, entre ser respeitoso e ser submisso. Essa clareza o torna magnético. Afinal, ele equilibra modéstia com autovalorização, gentileza com autoridade e entusiasmo com racionalidade. E é exatamente essa combinação que transforma um homem comum em uma referência. Mas há um elemento final que consolida essa presença: a capacidade de inspirar pelo exemplo.